tem algo especial para a tua vida. Hoje eu ouvi o testemunho de um irmão, um pregador da palavra de Deus. Você sabe que tem hora que você está na luta, está na prova, mas você tem que fazer o ID do Senhor. Você tem que tirar força pela graça e pela misericórdia de Deus, não é verdade? E esse pregador, ele estava numa luta financeira muito grande. Ele estava saindo no portão da casa para entrar no carro, para ir pregar em uma outra cidade, em um culto em uma outra cidade. E no momento que ele estava saindo, chegou a empresa de energia para cortar a energia da casa dele. Ele foi lá, conversou com a esposa falou, não, pode ir. Vai tranquilo, vai fazer a obra de Deus. Mas ele foi ali chateado, ele foi ali, né? Com uma tristeza no coração, como pode, Senhor? Mas a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda isto. Se você está passando alguma prova, alguma dificuldade, é para o teu crescimento na presença de Deus. É para o teu crescimento. Não desfaleça o teu coração. E ele foi, naquela noite, Deus o usou tremendamente. Foi poder, foi glória, foi unção, foi o mover sobrenatural do Espírito Santo. Deus operou. E no outro dia, quando ele chega em casa, né? E ali, quando ele chega, a esposa, ele liga para a esposa, porque a casa estava vazia. A esposa não estava, as filhas não estavam. Ele ligou para a esposa, ela falou, não, é que estava muito calor. E eu vim dormir aqui na casa da minha irmã. E aí, ele sentiu a ausência da esposa, das filhas. Ele foi no quarto da filha menor. O cheiro da filha estava lá, os brinquedos estavam lá, mas a filha não estava. Foi no quarto da filha mais velha. O cheiro da filha estava lá, os brinquedos, mas a filha não estava. Aí Deus, neste momento, falou com ele. Para que serve uma casa vazia? Qual é a alegria de uma casa vazia? Qual é o sentido de uma casa vazia? Ele disse, para nada serve, Senhor, não tem sentido, não tem alegria. E ali o Senhor disse, assim são todos aqueles que estão vazios de mim. Não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade, não tem força. Uma casa vazia para nada serve. E assim tem muitos cristãos que estão vazios. Não estão sentindo a glória de Deus, não estão sentindo a presença de Deus, estão totalmente vazios. E a palavra de Deus diz no livro de João, que Deus não está procurando adoração. Deus não está em busca de adoração. João capítulo 4. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Adorar qualquer um pode, o bêbado pode, o macumbeiro pode, o idólatra pode, a pessoa que está no pecado pode. Agora, adorador é aquele que tem prazer no Senhor, tem alegria no Senhor, tem prazer de adorar e glorificar o nome do Senhor acima de todas as circunstâncias.
acima de todas as situações. Ele tem prazer, aleluia, em adorar o Senhor. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está em busca de adoradores e não de adoração. Verdadeiros adoradores que adorem verdadeiramente o Senhor. Que não estejam na igreja só por estar. Que não esteja no culto só por estar, que não esteja na vigília só por estar, mas que todas as vezes que você vir à casa de Deus, que você venha com um propósito de adorá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de engrandecê-lo. Tem pessoa que fala, eu vou lá ver como que é. Entra vazio, sai vazio. Eu vou ver lá. Se Deus usa mesmo aquele homem, se Deus usa mesmo aquela mulher. Vou lá para ver. Tomé, não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Deus quer pessoas que verdadeiramente estejam firmados na sua palavra, alicerçados na sua palavra, e que tenham compromisso com Ele na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Não só dentro do culto, mas fora do culto, na empresa, na escola, na faculdade, no trabalho, com os vizinhos, com os amigos. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Pessoas que possam dizer, Senhor, eu quero sentir a tua glória. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me encher com teu Espírito Santo. Eu não saio daqui enquanto eu não sentir o renovo na minha vida. Eu não vim aqui participar do culto, eu vim aqui ser o culto racional, com entendimento, oferecendo o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Eu estou aqui, Senhor, e eu ofereço a minha vida no teu altar hoje em adoração, em louvor. Salmo 42. Salmo 42. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Acharam? Como servo, algumas Bíblias estão como a corça, ok? Como a corça ou como servo, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Algumas Bíblias estão assim, anseia a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, a corça ou o cervo, eles vivem nas montanhas. Lá no Oriente Médio, você sabe que
A vegetação é difícil e nas montanhas, como o orvalho cai, sobre as montanhas ainda há uma vegetação. E ali, qual é o animal que parece com a corça, apóstolo, ou com o cervo? Para você se familiarizar e entender, o veado, conhecido no Brasil, aquele animal, é como se fosse o cervo ou a corça. Ok? Então eles passam na montanha se alimentando, só que na montanha não tem água. Eles pastam na montanha e depois eles saem quilômetros e quilômetros em busca de água, no meio do deserto, até encontrarem a água para saciarem a sua sede. Quilômetros e quilômetros em busca de água até encontrar. E tem crente que só quer orar 5 minutos quando ora. Eu vou fazer um sacrifício de oração. Se a tua oração é sacrifício, não ore. Ore porque você tem prazer de estar na presença de Deus, adorando a Ele com a tua oração. Porque quando você ama uma pessoa, é um sacrifício estar junto dela? É um prazer. Sim ou não? Se você ama uma pessoa, não é um sacrifício estar junto dela, é um prazer. Se você ama a Deus, oração não é sacrifício, é prazer de estar ali em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor. Então ali as corças, elas saem em busca de água, e o salmista, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma está sedenta de Deus. A minha alma está sedenta do Senhor. E por isso eu vou passar horas aqui de joelhos na presença do Senhor, até saciar a minha sede. Até saciar a minha sede. Sabe por que tem muitos lugares que a glória de Deus não se manifesta mais? Porque as pessoas que estão naquele lugar não têm sede de Deus. Não tem sede da glória de Deus. Não tem sede da presença do Espírito Santo. Não tem sede de serem cheios do Espírito Santo. Não tem sede de serem usados por Deus. São meros espectadores do culto. E os cultos estão se tornando cultos metódicos, formais, aonde a pessoa entra e tudo acontece de uma forma formal, e a pessoa não sente mais a glória de Deus, a pessoa não ora em línguas, e quando alguém ora em línguas dentro da igreja, todo mundo se espanta e olha para trás, para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo é que esta pessoa que está orando em línguas na hora do culto, ela tem sede de Deus, aleluia. Lamanaga choramanaya labalas. Ela tem sede da presença do Senhor. Um ambiente onde as pessoas têm sede de Deus, Deus derrama o seu Espírito Santo. Deus derrama a sua glória, Deus derrama o seu poder em um ambiente onde as pessoas têm sede de Deus. Deus enche estas pessoas com a sua glória, com o seu poder. Aleluias. Para você ter sede de Deus, irmãos, primeiro você tem que amá-lo. Você que um dia já foi cheio do Espírito Santo e hoje não sente mais a glória de Deus na tua vida. Você tem que sentir saudade dos tempos que Deus te usava. E você tem que dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor.
Eu quero sentir aquela alegria de novo convertido. Nada impedia você de vir ao culto. Nada impedia você de estar na vigília. Passava a noite inteira na vigília e no outro dia ia trabalhar feliz. Não sentia nem cansaço e à noite ainda estava no culto. O ambiente onde as pessoas têm sede de Deus, Deus tem prazer de manifestar a sua glória. Deus tem prazer de manifestar o seu Espírito Santo. Deus tem prazer de usar os vasos ao qual estão na sua presença. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes, ordenou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Antes de Jesus ser recebido em cima no céu, da sua ascensão, aleluias, o Senhor Jesus chama a igreja, cerca de 500 irmãos tinha, está lá em Coríntios. Não me lembro o capítulo e versículo. Cerca de 500 irmãos. E Jesus dá uma ordem para a igreja: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com o Espírito Santo. João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não vai demorar muito, disse o Senhor. Não vai demorar muito. Antes de Jesus ser recebido em cima dos céus, no versículo 8 ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E de repente, ele começa a subir. Ele começa a ser elevado até ser ocultado em uma nuvem. E os discípulos, a igreja, começam a olhar para o céu, espantado, e Jesus diz: por que vocês estão espantados olhando para o céu? Aparecem dois anjos dizendo: porque o mesmo Jesus que viste ser recebido em cima no céu, assim como vistes ir, ele há de vir. Ele vai voltar. E ali eles foram e ficaram no cenáculo. E com o passar dos dias, alguns começaram a ir embora. Os que não tinham sede de Deus, os que não tinham sede do Espírito Santo, começaram a ir embora. Começaram a ir embora. Em Atos 1,15 fala que havia quase 120 cristãos. Não havia, era cerca de quase 120 cristãos. Mas esses ficaram no cenáculo, orando e clamando, com sede do Senhor. Com sede da promessa que eles ouviram do Senhor Jesus. Com sede da promessa que eles ouviram do Senhor, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Atos 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam todos unidos no mesmo lugar. Todos famintos e sedentos da promessa de Deus. E de repente veio do céu como um vento veemente, impetuoso, o som como de um vento veemente, impetuoso,
e encheu toda a casa que estava sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, não foi um, não foi dois, não foi 10, não ficaram 5, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo, porque todos que estavam ali estavam sedentos da glória de Deus. Estavam sedentos do poder do Espírito Santo, estavam sedentos de serem cheios do Espírito Santo, estavam sedentos de ver a promessa de Joel 2:28, que foi profetizado cerca de 830 anos antes do nascimento de Cristo. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eles estavam sedentos e esperando a promessa que eles ouviram do Senhor Jesus. Todos falaram em novas línguas, todos receberam a glória, todos receberam o poder, todos foram revestidos. Por quê? Todos estavam sedentos pelo Senhor. Por que as pessoas hoje vêm na igreja? Uma é cheia do Espírito Santo, a outra fica vazia. Uma recebe a glória, a outra não recebe. Porque a que recebe não está com sede do Senhor, não está com sede da glória de Deus, não está com sede de ser cheio do Espírito Santo. Mas o coração que está sedento do Senhor, os rios de água viva fluirão. Aleluia. Shakandaraba shakandaramana. Shabalabasturianda lamanai. Rekandarabalabashurianda. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Versículo 44. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, que eram judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, aqueles que não eram judeus, porque os ouviam falar em línguas e magnificar, glorificar a Deus. Cornélio era um centurião, um italiano, um romano. Cornélio era um homem generoso, ele orava e jejuava e dava o quê? Esmolas. E quando o anjo apareceu a Cornélio, o que ele falou? A tua oração e o teu jejum e as tuas esmolas têm chegado diante de Deus. Sabe o que o anjo falou? Você tem agradado a Deus. Mesmo não sendo um judeu, mesmo não conhecendo a Deus totalmente, ele tinha sede de Deus. Ele tinha sede de Deus. Ele tinha prazer em jejuar, ele tinha prazer em orar, ele tinha prazer em ajudar o pobre, o necessitado. E o anjo apareceu e falou: mande a Jope, na casa de Judas, o curtidor. Vá lá. E tem um homem chamado Pedro, por sobrenome Simão. Vai lá. Fala para ele vir aqui. E sabe o que é tremendo? Deus não é Deus de confusão, viu, irmãos? Deus, Ele esclarece muito bem todas as coisas.
Se o que você tem ouvido tem trazido confusão para a tua vida, deleta, porque não é de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. E se alguém chega para você e fala, olha, eu recebi uma revelação. Aí você fala, então fala a revelação. Ele fala, não, é mistério, é mistério, é mistério. Sai fora, irmão. Se ele recebeu uma revelação, se Deus entregou a revelação, é para ele compartilhar a revelação para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Pedro, ele sobe, antes da refeição, ele sobe e ele deita para ter um descanso, e ele tem uma visão, e ele vê um lençol branco que desce do céu, com todos os animais e répteis que possa se imaginar, e uma voz que diz, Pedro, mata e come. Mas ele diz, Senhor, eu nunca comi nada comum ou imundo. E Deus fala para ele, não julgues tu comum o que Deus purificou, o que Deus santificou. Não julgue tu comum ou imundo aquilo que Deus purificou ou santificou. O lençol se recolhe, aparece pela segunda vez e diz, Pedro, mata e come. Ele diz, Senhor, nunca comi nada comum ou imundo. E Deus outra vez fala, não julgue tu comum ou imundo aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou. Se recolhe, pela terceira vez desce, e Pedro entende que Deus estava falando com ele, e quando termina a visão, bate palmas. Os servos de Cornélio estavam lá chamando por Pedro. E Pedro não rejeitou ir, porque Deus já havia falado com ele. Deus já havia falado com ele, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, aleluia, versículo 34, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados. Um ambiente de glória, um ambiente onde tem sede. Não precisa o pregador se esforçar para as pessoas receberem a glória. Não precisa o pregador se esforçar para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Pedro simplesmente estava pregando, e eles estavam tão sedentos que, e dizendo Pedro ainda esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. O Espírito Santo foi derramado quando Pedro ainda ministrava a palavra, pregava a palavra, e todos foram cheios. Não foi só Cornélio a esposa, não foi só Cornélio e os filhos, todos que estavam na casa de Cornélio, em um ambiente de glória, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos receberam a glória de Deus.
quando estamos sedentos pelas coisas de Deus, mais uma vez eu vou repetir, o Senhor vem com os seus rios de água viva. João capítulo 7. João capítulo 7. Aleluias. Versículo 37. João 7, 37. Aleluias. Glória a Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que crescem nele. Festa dos tabernáculos, aonde no último dia da festa dos tabernáculos, os sacerdotes pegavam 12 talhas de água cheias, e essas 12 talhas de água cheias, eles derramavam do lado direito do templo, porque eles esperavam verdadeiramente que a profecia se cumpriria, que um rio brotaria ali, um rio de água viva, e banharia todo o deserto. E eles esperavam literalmente que isto acontecesse, mas no último dia, no grande dia da festa, Jesus se coloca de pé e diz: vocês estão esperando um rio fluir daqui? Vocês estão esperando um rio nascer daqui? Jesus olhou e disse: o rio está aqui. Eu sou o rio de água viva. Alabacanda, arabalamanai, rabastoremanai, alabalás. Eu sou o rio de água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água viva. Quem tem sede vai receber esta água viva. E ele estava falando isso a respeito do quê? Do Espírito Santo que seria derramado. Do Espírito Santo que seria derramado sobre a igreja, que começou em Pentecostes e continua sendo derramado até hoje, aleluia. Os rios de água viva estão fluindo no ventre das pessoas. O Espírito Santo tem se manifestado e Deus tem usado os seus vasos que verdadeiramente têm sede dele, que verdadeiramente dão lugar ao Espírito Santo, que verdadeiramente dão lugar à glória de Deus. O rio de água viva nunca parou de jorrar. O rio de água viva é o Espírito Santo, é a promessa de Joel 2:28. Volte lá em Atos capítulo 2, versículo 17. Andarabalabalass, andaramanai, alabasturianda, alabalas. Atos capítulo 2, versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
Desde o dia de Pentecostes nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o pré-arrebatamento. Nós estamos vivendo, aleluia, a dispensação da graça, a última dispensação de Deus para o homem na terra. E esta dispensação vai durar até o dia do arrebatamento da igreja. O dia que a igreja será arrebatada e conduzida às nuvens para se encontrar com Cristo. E ali a porta da graça será fechada. O Espírito Santo será retirado. Mas os últimos dias começaram desde Pentecostes. Tanto é que Pedro diz o que disse Joel: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, se começou em Pentecostes, os últimos dias começaram ali. E nós estamos vivendo hoje os últimos instantes da igreja na terra. Os últimos instantes. E em breve Jesus virá para arrebatar a sua igreja. E eu quero dizer que tem muitos que estão desapercebidos. Muitos que estão alheios. Estão servindo a Deus sem o propósito da vida eterna. Sem o propósito da salvação. Mas aqueles que estão sedentos, eles estão na torre da vigia de Deus. Nessa torre eles estão olhando atentamente para todos os movimentos. O Senhor, Ele tem prazer de se manifestar em um ambiente de glória, em um ambiente de poder, em um ambiente de unção, em um ambiente que o coração das pessoas estão abertos. O Senhor tem prazer de se manifestar. Se você ver lá em Jeremias 33, versículo 3, o que o Senhor diz? Clamas a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes que não sabes. Só clama a Deus quem tem sede de Deus. Só clama a Deus aqueles que querem conhecer a glória de Deus. Houve um homem na face da terra chamado Moisés. Nunca houve um homem tão manso como ele. Um homem manso, mas um homem que tinha sede de Deus. Um homem que conheceu a Deus no meio de uma sarça pegando fogo, mas aquela sarça não consumia. Moisés estava acostumado todos os dias ver pegar fogo na sarça, porque no meio do deserto, temperatura de 50 graus, sarça é um arbusto com alguns espinhos que tem facilidade de pegar fogo. Ele estava acostumado a ver pegar fogo na sarça todos os dias, só que aquele fogo era diferente. O fogo que ele tinha visto anteriormente queimava, a sarça virava cinza, aquele fogo não consumia. E ele disse: virarei para lá e verei esta grande visão. E quando ele olha, Deus fala para ele: vem cá, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. Não é que o Monte Horebe é santo, igual muitos falam, vou levar o teu pedido para queimar no Monte Santo. É mentira, irmãos. O Monte Horebe ou o Sinai é o mesmo monte, tá? Se você não sabia, é o mesmo. E lá em cima não pode queimar nada. O único fogo que pode descer lá é se você clamar e descer fogo do Espírito Santo.
Não pode queimar nada lá, nem nada, não pode fazer fogo lá. É proibido. O lugar estava sendo santificado pela presença de Deus. Aquele lugar, naquele momento, estava sendo santificado pela presença de Deus. E se você nunca entendeu a santificação da tua vida, da minha vida, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu oro, não é porque eu jejuo que eu sou santo, não é porque você ora e jejua que você é santo ou santa, mas é porque o Espírito Santo habita em você, habita em mim, habita em nós e nos santifica, aleluia. Nos santifica, aleluia. Quem me santifica é o Espírito Santo, quem te santifica é o Espírito Santo, quem me convenceu do pecado, te convenceu do pecado é o Espírito Santo. Então Moisés conheceu a Deus no meio do fogo. Moisés tentou, ali rejeitar o chamado, mas Deus falou: você vai, eu estou te chamando, você vai fazer o meu ídolo, você vai pregar a minha palavra, você vai libertar o meu povo. Moisés enfrentou, primeira barreira que ele enfrentou, a esposa dele o abandonou. Quando ele foi circundar os seus filhos, para cumprir aquilo que Deus havia dito a Abraão, a esposa dele ficou revoltada, ficou endemoniada, e foi embora para a casa do pai dela e abandonou a Moisés. Moisés foi abandonado pela esposa, mas ele não abandonou o projeto que Deus tinha na vida dele. Ele não abandonou. Depois ele enfrenta Faraó, depois ele enfrenta a incredulidade do povo de Israel, enfrenta Faraó. Depois ele enfrenta o Mar Vermelho, e tudo isto Deus sendo com ele. Deus sendo com Moisés. Deixa eu te falar algo, irmão. Deixa eu te falar algo. Se Deus nos chamou para uma missão, e nós formos fiel ao nosso chamado, o Senhor nunca vai nos abandonar no nosso chamado, aleluia. Nunca, jamais o Senhor vai abandonar você no teu chamado, se você é fiel. Vale a pena ser fiel. O mar se abre, Faraó com seu exército fica lá, e Moisés vai caminhando com o povo. Chega no momento que, quando eles chegam ali próximo novamente, ali onde eles estavam acampados, ao redor do Monte Sinai, Deus fala: agora você sobe lá, que eu vou te dar a lei. Eu vou dar a lei, eu vou escrever, o meu dedo vai escrever. Foi o dedo de Deus que escreveu a lei. Mas você vai jejuar, para que eu possa entregar o que eu tenho a entregar ao meu povo. Você vai jejuar 40 dias e 40 noites. Talvez Deus não tenha entregado o que Ele tem para entregar lá na congregação que você dirige, porque está faltando jejum, está faltando oração, está faltando esforço. Porque quando você se coloca debaixo daquilo que Deus ordena, Deus também honra. Deus também honra. E ali ele jejua 40 dias, 40 noites. Deus escreve ali as leis, e ele vem descendo com as tábuas da lei. E quando ele chega lá, o co-pastor dele, o pastor auxiliar, Arão, tinha feito um bezerro de ouro. E o povo estava dizendo: este é o Deus que nos tirou do Egito. Estavam atribuindo a liberdade deles ao bezerro de ouro. E quando Moisés vê aquilo, o que é que Moisés faz? Ele quebra as pedras da lei. Moisés quebrou as pedras da lei por dois motivos. Primeiro, ele ficou irado. Segundo, o povo não conhecia o que estava escrito ali. A chamada bênção da ignorância. Deus nunca vai te cobrar por aquilo que você não sabe. Nunca Deus vai te cobrar por aquilo que você não sabe. Agora, aquilo que você sabe, pode ter certeza, Deus vai te cobrar. Eles não sabiam que lá estava escrito
Não terás outros deuses além de mim, não te encurvarás a ele, não o adorarás. Quem está entendendo? Deus se ira e Deus fala com Moisés: eu vou matar este povo. E vou fazer de você uma grande nação, Moisés. Não quero mais este povo, vou fazer de você uma grande nação. Eu conheço pastores por aí, que se Deus falar para ele: vou acabar com todas as igrejas, só vai ficar a tua. Ele vai falar: eita Deus de revelação, faz isso mesmo, né? Senhor, eu sou teu servo mesmo, né? Mas Moisés fez o quê? Não faça isto. Moisés se colocou diante de Deus intercedendo. O que dirão as nações? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los no deserto. Se o Senhor for fazer isto, risco o meu nome. Livro da vida. Deus olha para ele e falou: você não pecou contra mim, eu só vou riscar o nome do livro da vida daqueles que pecarem contra mim. E Deus fala para Moisés: eu não vou mais com este povo. Eu vou mandar o meu anjo para ir com vocês. Moisés falou: eu não quero o anjo. Se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Será que Moisés tinha crédito com Deus, irmãos? Será que tinha para poder falar isto diante de Deus? E ali Deus falou: tudo bem, não vou mandar o anjo então, mas vou mandar a Shekinah, a minha presença, para operar milagres, para curar, para operar sinais. Moisés olhou para ele e disse: eu não quero a presença para operar milagres e sinais, eu quero o teu cabode, eu quero a tua glória, eu quero o Senhor conosco. Deus olhou para ele e falou: tudo bem, então eu vou com vocês. Ele olha para Deus e fala: então mostra-me a tua face, porque eu tenho sede de ti. Mostra-me a tua face, que eu quero te conhecer face a face. Mostra-me a tua face. Labasha, Ramanai, Alabalai. Deus olhou para ele e disse: homem nenhum aguenta ver a minha face e fica vivo, mas eu vou aparecer a você e você vai me ver pelas costas. O único homem que viu Deus, ainda pelas costas, foi Moisés. Por quê? Sede de Deus, sede do Senhor, sede de conhecê-lo. Lamanai, alabassurianda, lamanai, shekandara lamanás. Sede de conhecer a Deus. Aonde que estão os crentes no século 21 com sede de Deus? Com sede de conhecê-lo, com sede de serem cheios do Espírito Santo, com sede de serem usados por Ele, com sede de fazer as obras que Jesus fez e ainda maiores. Labá, manai, alabalás. Onde estão aqueles que quando entram em um ambiente, eles abrem os portais de glória dos céus e Deus começa a derramar o Espírito Santo? Tem pessoa que aonde ele chega, Deus começa a abrir o céu e o Espírito Santo começa a ser derramado. O Espírito Santo começa a encher as pessoas. Sabe por quê? Porque ele tem o poder de acessar a glória de Deus. Porque ele está em comunhão com Deus. Ela está em comunhão com Deus. Eles estão cheios do Espírito Santo. Ramanai, alabalaba, xarabalás. Será que você veio aqui passar apenas 2h30? Ou você veio porque tem sede de Deus? Ou você veio porque você tem sede do Senhor? E você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheia do Espírito Santo? Você quer fazer a diferença nesta terra? Aleluias. Deus está procurando pessoas que estejam sedentas dEle, que não corram atrás de um incêndio,
Ah, tem um avivamento em tal lugar, vou lá. Tem um avivamento em tal lugar, vou lá. Não. Deus não quer pessoas que corram atrás do incêndio. Deus quer pessoas que comecem a queimar pelo seu Espírito Santo. Deus quer pessoas que comecem a queimar pelo Espírito Santo, comecem a queimar pela sua glória, pelo seu poder sobrenatural. E aonde passarem, provoquem um incêndio. Provoque o avivamento do Espírito Santo. Provoque o avivamento da glória do Senhor. Que os teus cultos não sejam simplesmente para você estar sentado em uma cadeira. Que os teus cultos sejam para você ser cheio do Espírito Santo. Para você ser cheia do Espírito Santo. Que não seja apenas para marcar presença, mas seja para receber a presença. Seja para receber a glória, o poder, a autoridade, a unção. Aleluias. Eu ouvi isto em algum lugar, não me lembro aonde. Uma pessoa revoltada que estava orando e dizendo: onde está o Deus de Elias? Que fazia descer fogo do céu. Aonde está o Deus de Moisés que abriu o mar vermelho, o Deus de Josué que derrubava as muralhas? Aonde está o Deus de Davi que derrotava os gigantes? Começou a cobrar aonde estava este Deus. E de repente uma voz brada do céu e diz: o Deus de Elias está aqui e continua sendo o mesmo. O Deus de Davi está aqui e continua sendo o mesmo. O Deus de Moisés está aqui e continua sendo o mesmo. O Deus de Josué está aqui e continua sendo o mesmo. Agora eu faço uma pergunta: aonde estão os Davis que eu possa usar? Aonde estão os Moisés que eu possa usar? Aonde estão os Josués que eu possa usar? Aonde estão os Elias que eu possa usar para descer fogo do céu? Aonde estão os homens e as mulheres para serem usados por Deus, para serem cheios do Espírito Santo, para serem cheios da glória de Deus? Aonde estão os que têm sede de Deus? Se a tua alma não tem sede de Deus, alguma coisa está errada. Porque como as corças anseiam por água, assim a minha alma tem sede de Deus. A nossa alma tem que ser sede de Deus. Fique de pé. Aleluia.